Deus possa abençoar a sua vida nessa noite com aquilo que for ministrado. Eu convido você a curvar suas cabeças agora nesse momento, para que possamos orar, pedindo ao Senhor que venha sobre nós nessa noite, nesse culto, que aquilo que for ministrado e falado e cantado seja feito para a honra e glória do nome dele, amém? Pai, graças te damos por essa noite, por esse momento onde nós nos reunimos aqui para louvar o teu santo nome, para engrandecer o nome do Senhor. O seu nome, Deus, ele é digno de ser adorado. O seu nome, ele é glorificado, Pai. E se nós estamos nessa noite aqui presentes, e também aos irmãos que estão acompanhando essa live, é porque mais um dia a sua misericórdia foi renovada sobre as nossas vidas. E por isso nós temos motivo de sobra para cantar, para adorar, para bendizer. Nós pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque, Pai, é tão difícil permanecer firme, é tão difícil, ó Deus, olharmos para o alvo e não nos desviarmos. Nós não sabemos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia, elas nos faz avançar, Pai, em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Nessa noite, ó Deus, fortaleça aquele que está aflito, aquele que está cansado. Que as palavras do Senhor, Pai, ministradas nessa noite venham, Deus, de alento aos nossos corações. Que saiamos daqui diferente da maneira como entramos. Porque a obra é do Senhor e o Senhor quer usar as nossas vidas. O Senhor quer se revelar nessa noite. Por isso quebra todo jugo, quebra tudo aquilo, Deus, que venha nos prender de entregar ao Senhor uma adoração sincera e verdadeira. Quebra, Deus, toda apatia, toda timidez, todo cansaço, tudo aquilo que venha nos travar e nos segurar. Nós pedimos ao Senhor que tire de nossas vidas em nome de Jesus. Esteja conosco, Pai, que do começo ao fim desse culto só haja espaço para adoração ao Teu nome. Se nós oramos em nome de Jesus, amém? Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 7. Se você também quiser acompanhar pela mídia, pelo Data Show, você também pode. Nós vamos ler a partir do verso 37. João 7, verso 37. Diz assim: No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Quando fala de glorificação aqui, a gente precisa entender a cronologia dos fatos, e aqui foi com certeza antes da crucificação de Jesus, né? Antes mesmo do Getsemane, quando Jesus chega no Getsemane todo aflito, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, afasta de mim esse cálice, porque Jesus veio numa forma humana. Jesus era que nem eu e você, mas a diferença é que Jesus não tinha pecado, Jesus era santo, ele era o próprio Deus, encarnado. E Jesus veio e passou por tantas coisas, e foi humilhado, e foi crucificado, como o pastor Carlinhos pregou aqui na quinta-feira. Uma crucificação era uma morte mais vergonhosa da época, era uma morte dolorida, onde muitas pessoas demoravam até 5 dias para morrer, e Jesus morreu em 30 minutos. Se Jesus quisesse em 1 minuto falar assim: está consumado, estava consumado, o primeiro prego batido ali já estava consumado. Mas em 30 minutos ele passou por mais humilhações, por mais situações. E quando diz aqui: aquele que tem sede, vem e beba. Quando diz aqui que rios de água viva brotarão do interior daquele que crer em mim, que o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A cruz foi o passo de glorificação de Jesus, amém?
Ele não precisava ter passado por isso, mas era plano de Deus. Ele precisou vir à terra para expiar o pecado meu, seu e de toda a humanidade. E é esse Cristo glorificado que nós viemos aqui nessa noite adorar. É esse Cristo que todos os domingos e todas as quintas nós saímos das nossas casas e viemos aqui curvar em adoração, em oração a Ele. Nós cantamos sobre Ele. E é o convite que eu faço a você nessa noite, que você possa cantar e adorar o Senhor, abrir o seu coração para receber mais do Senhor. E nessa noite Ele vai manifestar a presença dEle entre nós, amém? Convido você a se colocar de pé. Nós vamos ter esse momento de adoração. Que nesse momento você possa entrar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e dar o seu melhor ao Senhor, amém? Amém. Primeira canção dessa noite, Teu Amor Não Falha. Com palmas. Mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Ele é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. Diga! Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Sua voz e canta ao Senhor nessa noite. Pois Tu és o mesmo pra sempre. O Teu amor, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, eu sei que me ama.
vozes cantando ao Senhor. Pois tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Com palmas. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Essa próxima canção, você que veio preparado para trazer os seus dízimos e as suas ofertas, o gasofilaço está ali atrás do último banco. Você pode assim fazer, amém? Com palmas. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Você não sofreu batismar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, merecida vida, de graça recebi. Nosso na morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
próxima canção que nós vamos ministrar chama-se Fogo Consumidor. Ela traz uma mensagem muito atual, apesar de ser uma música já mais ou menos, eu acho que de 2010, mais ou menos. Deve ser, né? 2005? Deve ser, né? 2005, 2006 ali. E tão atual nos dias de hoje, porque nós entendemos que Deus quer levantar um novo povo sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Mas esse novo povo que Deus quer levantar, ele não é um povo que vive aleatoriamente, que vive praticando as mesmas coisas. Há muitos falsos profetas por aí. E essa música fala disso. Que Deus está levantando novos profetas. Deus está levantando um povo diferente, um povo temente à palavra, um povo que leva a igreja a sério, amém? E esse povo somos eu e você. E nós podemos contagiar uma geração inteira. Nós podemos contagiar um número grande de pessoas apenas com esse entendimento renovado, transformado, né? Deus não quer pessoas que se vendam, Deus não quer pessoas que são partidaristas. Deus não procura pessoas assim. Deus procura pessoas que são verdadeiros adoradores, que abrem mão de si mesmos, que entendem e reconhecem que nós somos pecadores, que nós somos pessoas dependentes de Deus, e mais, que nós somos servos uns dos outros. Não tem maior e menor no reino de Deus, somos todos iguais, irmãos. Somos todos iguais. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Isso enquadra-se muito na nossa realidade como igreja de Cristo. O pastor também é servo. Ontem até a gente brincou sobre isso, né? Ontem eu estava aqui no encontro de mulheres para tocar uma última música, e eu estava ainda meio sem saber, né? Escutando a música aos poucos, e precisava do recurso da cifra. Eu coloquei o celular aqui. Ele viu a necessidade. Opa, peraí, deixa eu pegar a estante para ele lá do outro lado trazer. Isso é uma atitude de servo. Mas tem pessoas muitas vezes que querem ser servidas, e nós precisamos servir uns aos outros, amém? Então, nessas verdades que há nessas canções, que possam ser realmente de encontro ao nosso coração, que a gente cante com entendimento, amém? Vem arder
fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem as pessoas, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Levante as suas mãos, erga a sua voz e cante. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. As nossas vozes dizendo: Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Esse profeta é eu e você. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Mais uma vez. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Uma salva de palmas ao Senhor por isso, hein? Próxima canção chama-se Grande Deus, e eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Essa é uma canção muito forte, muito profunda, muito bonita, por sinal. Ela fala da mensagem da cruz. Através da cruz, a vida e esperança e restauração. E como a gente deu no início, Jesus se tornou glorificado, cheio de glória, cheio de poder, porque só Ele poderia vencer a morte da maneira como Ele venceu. Por isso que Ele é grande, por isso que o nosso Deus é grande, grande em misericórdia, grande em amor, grande em poder.
você sabe essa canção, eu convido você a cantar de todo o seu coração. Ainda adorando ao Senhor. Por tua cruz, a vida e esperança, promessa de cura e restauração. Por tua graça, somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. E o teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos traz a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti. 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 Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos pra sempre, justos em ti. Nos levantamos em ao teu reino, livres brilhamos em tua cruz. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, que nos traz a vitória e cantamos. Diga ao Senhor grande. Grande, não há outro igual a ti. 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 refrão mais uma vez.
grande, diga ao Senhor, não há outro igual a ti, grande, não há outro igual a ti, grande, não há outro igual a ti, grande, não há outro igual a ti. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós cantamos aqui verdades absolutas sobre o Senhor. Quanta grandeza há no Teu nome, Pai. Quanta grandeza existe nos Seus grandes feitos. Quanta grandeza há no Seu amor por nós. E prova de amor maior foi a Sua cruz. Nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos, Deus, porque num ato de amor, o Senhor se sacrificou por nós, o Senhor tomou todo o nosso pecado sobre si, para que tenhamos a vida que temos hoje. Sem o Teu sacrifício na cruz, nós não estaremos aqui nessa noite, louvando e bendizendo o Teu nome. Por isso, Pai, que esse entendimento esteja no nosso coração dia após dia, de virmos à Sua casa com alegria, de servirmos, Te buscarmos, para levarmos outras pessoas também a esse entendimento, também a esse Evangelho. Essa é a nossa missão, Pai. E nós pedimos ao Senhor que nos encoraje dia após dia. Esses louvores foram para engrandecer o Teu nome. Peço que o Senhor receba no Seu santo trono todas as nossas vozes, tudo aquilo que fizemos aqui. Pedimos ao Senhor que abençoe esse momento, que possamos aprender mais de Ti, Deus, com a palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Assim nós oramos para a honra e glória do Seu santo nome, o nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Pastor Isaías. Irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, né? Que bom que você veio e está nos assistindo também, né? Agora a gente tem que falar assim, que bom que você está aqui, que você está nos vendo também. Nós vamos orar agora pela família do Leandro e da Claudineia. Eles estão passando por uma dificuldade muito grande, depois os irmãos liguem, né? Para eles, está lá no nosso grupo. Que Deus os conforte muito, por isso que eles não estão presentes hoje aqui. Sabemos que só o Senhor pode realizar um grande milagre. Amém? Coloque sua necessidade também diante do altar do Senhor, né? Fale para o Senhor aquilo que você precisa também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. As Tuas misericórdias, ó Deus, elas são tremendas na nossa vida. Quando nós olhamos para dentro de nós nem merecemos esse grande amor de Jesus por nós. Pai, neste momento, abençoa a vida do Leandro, da Claudineia, por esse momento tão difícil que eles estão passando também, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa fazer ali um grande milagre e a Tua vontade também na vida daquela família, a qual nós admiramos muito também. Nos abençoe aqui, ó Pai, nesse culto de adoração ao Senhor. Abra a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, só lembrando, né? Quinta-feira nós não teremos o nosso culto aqui no templo, né? Mas nós estaremos entrando na sua casa, certo, Peterson? Com a mensagem de apoio, e eu gostaria que você também postasse sua mensagem no grupo da igreja, com toda a sua família que vai estar ali com você. Queremos evitar aglomeração, né? Esse é o nosso objetivo. Então você, quinta-feira, coloque uma mensagem para nós também, porque você vai receber uma. Eu quero receber a mensagem de todo mundo aqui, da irmã Sônia, né? Ela vai mandar: oi, pastor, estou aqui. Irmã Sônia tem sido uma grande bênção na vida da igreja. Irmão José também, com toda a família. Mande para nós uma mensagem, para toda a igreja. Tia Ana, mande uma mensagem daquele jeito que a irmã Jerusa não fala: não estou escutando o seu áudio. Lembra disso?
Mas Jerusa, a senhora está livre para não mandar nada. Amém? E eu queria pensar com você nessa noite, brincadeiras à parte, né? É tão bom a gente estar num momento assim. Eu queria pensar com você algo interessante, que muitas vezes eu e você não gostamos, mas que está sempre perto de nós. É a bajulação. Nós não gostamos de ser bajulados, às vezes gostamos de ser bajulados, mas também entendemos que o bajulador, ele pode nos abandonar também, porque ele vai encontrar algo melhor para bajular. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Talvez você tenha alguém que te bajula muito, você tome cuidado, porque se aparecer outra pessoa com algo melhor, ele vai te deixar. Ele vai te deixar. E a gente tem que fazer as coisas por amor, né? Por amor, para servir ao Senhor. E a gente precisa entender assim. E eu queria pensar com você, nesta noite, o cristão em tempo de guerra. Aprendeu. O cristão em tempo de guerra. E realmente nós estamos numa grande batalha, irmãos. E como que a gente deve se posicionar nessa batalha? É interessante que a gente tem que ir de acordo com a palavra de Deus. E eu queria fazer uma retrospectiva. Os irmãos lembram, principalmente quem estava aí comigo aí, no início dessa pandemia, em março, eu preguei um sermão aqui, que esse sermão rodou, e todo lugar que as pessoas me procuraram pedindo esse sermão. Um pequeno exército dentro de um grande exército. Alguém lembra disso? O pastor pregou, estava lá, preguei sobre a geração de Eli, que Deus não queria mais aquela geração, que queria a geração de Samuel. Aquilo mexe com a gente. Porque Deus, quando nós olhamos hoje para o contexto da igreja, a gente olha e começa a perguntar, onde está fulano? Onde está aquele irmão? Onde está aquele outro? Isso é duro. Isso é duro. Mas Deus mandou pregar. E eu queria pensar justamente sobre isso com você, que muitas vezes nós não queremos escutar a voz do profeta. E a gente está numa verdadeira guerra. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler até o versículo de número 28. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Até o versículo 28. Preste bastante atenção nessa bajulação aqui, que tinha naquela época. 400 bajuladores. Nossa, era muita bajulação, né? Muita gente bajulando. Antes a gente perguntava, os irmãos encontraram? Digam amém. Agora a gente não precisa falar mais isso, está projetado aqui, né? A gente ganha até tempo nisso. Então vamos ler, preste atenção aqui, irmãos. Durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais, não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria? Então se voltou para Josafá e perguntou, você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, claro que sim, você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou, antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam, sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, acaso não há aqui um profeta do Senhor? Então, esses 400 não eram do Senhor. Devemos consultá-lo também? O rei de Israel respondeu a Josafá. Olha o que ele respondeu. Mas um homem que pode consultar o Senhor para nós.
mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Ilá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Ilá, rápido. Versículo de número 10. Vestido com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas, irmãos, que coisa séria isso aqui. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Edequias, filho de Kenaná, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, irmãos, olha que enganação. Veja, todos os profetas prometeram vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Coisa que a gente não gosta, né? Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Micaías respondeu, isso foi ironia: sim, suba e será vitorioso. Todo mundo falou, então vou falar também. Pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. E Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que, por fim, um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: você conseguirá enganá-los? Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou a sua desgraça. Então Ezequias, filho de Kenaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água, até que volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou ao que estavam ao redor: todos vocês
prestem atenção às minhas palavras. É interessante, irmãos, nesse contexto que a gente vive hoje, que a gente quer ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos. E sempre tem um bajulador ao nosso lado para confirmar que nós estamos errados, certos na visão dele. Com certeza você também tem um, eu também tenho muitos bajuladores. E é interessante que para a gente confirmar o nosso erro, que nós estamos errados, nós precisamos desse bajulador. Você realmente está certo. Não vai naquela igreja, não. Olha o que o pastor está pregando. Se você não é dizimista, você é infiel. Olha o que aquele homem está pregando. Se você não tem intimidade com Deus, você precisa consertar a sua vida. Não vai lá, não. Olha o que aquele homem está pregando. E com certeza essa pandemia deve ter tido muito disso. Não vou mais, não quero escutar mais isso. E quando nós pensamos nisso, Micaías, é um personagem pouco falado, mas muito bem falado. Na única passagem em que seu nome é mencionado, ele chega no momento e diz, olha, eu sou um servo fiel de Deus. E quando nós pensamos no contexto de Micaías, Micaías foi um profeta que ele viveu em tempos de guerra. E o texto é bem claro, a nação de Israel e Judá se uniram para batalhar contra a Síria. E a verdadeira batalha, que eu entendo nesse contexto aqui, não é uma batalha física, mas uma verdadeira batalha espiritual. Micaías viveu um tempo no qual a mentira, nós estamos vivendo isso hoje, a idolatria e a imoralidade queriam tomar posse da nação de Israel. E esse era o contexto que ele estava vivendo. Mentira, idolatria e a imoralidade queriam entrar dentro do contexto da nação de Israel. E como lutar contra isso então? E a guerra então era entre o bem e o mal, era uma guerra entre a luz e as trevas, havia uma guerra entre Deus e Baal, era uma guerra pelos corações e mentes das pessoas. Se nós analisarmos bem, estamos vivendo essa guerra também. Como o inimigo quer tomar conta da mente das pessoas e do seu coração também. Mas onde estão os Micaías? Esse é o nosso questionamento. E o mesmo acontece hoje com a nossa igreja, com o tempo que nós estamos vivendo. Jesus mesmo disse que antes da sua volta, a sua volta seria marcada por rumores e tremores de guerras. E quando nós olhamos esse contexto lá em Mateus 24, versículo 6, nós estamos vivendo esse contexto também. Conflito entre as nações estão dominando o mundo. Os noticiários atuais falam tanto dessa posse, dessa vacina, que a gente nem sabe o que está certo, o que está errado. Há um grande conflito que nós estamos vivendo hoje. Há uma disputa muito grande. E é interessante, como nos tempos de Micaías, o verdadeiro conflito era o espiritual. Se nós analisarmos bem, há um grande conflito espiritual. E a igreja precisa se levantar. Nós vivemos numa época hoje em que os valores morais estão todos para trás. Comportamentos escandalosos são assumidos publicamente. E como tentam colocar esses comportamentos dentro da sociedade e até mesmo dentro da igreja. Hoje nós não podemos mais pregar sobre pecado. As pessoas vão embora. Se prega sobre dízimo, vão embora. Como a coisa está complicada dentro da sociedade e como querem impor isso também dentro da igreja. Se pregarmos contra a infidelidade, viu o que o pastor está falando? Você viu? Se você prega sobre adultério, fornicação, olha o que o pastor está pregando. Todo mundo vai embora. Nós não queremos ouvir isso mais. Nós queremos ouvir coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Se você chega e fala que olha, se você não está dando disso, é ladrão. Nossa, olha o que ele falou. Vai lá na palavra de Deus.
Nós não queremos ouvir isso mais. E como esses valores estão entrando dentro da igreja. Mas a nossa pergunta nessa noite, como essa batalha querem ganhar o nosso coração, a nossa mente, e ela não acontece tão longe assim. Ela acontece na rua, na praça, na sala de aula, no escritório que você trabalha, e como todos nós estamos envolvidos nessa batalha, como as pessoas querem ganhar a nossa mente, para que nos tornemos como um molde que eles querem para a sociedade. É interessante, quando eu preguei uma vez numa igreja, quando eu falei como está difícil encontrar um jovem virgem na igreja, tanto um rapaz como uma moça, eu fui excomungado. Você está louco, pastor? Meu filho, assim, Jesus amado, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo. E tem até um programa de televisão que fala, tem pai que é cego, né? Tem pai que é cego, o que eu posso fazer? Não podemos mais pregar sobre isso. E é interessante, o que é mais importante para nós? O que esperar de um cristão numa guerra como essa que nós estamos passando? O que o mundo lá fora está esperando de nós? Como nós podemos levantar a nossa voz para dizer que realmente Jesus Cristo é a solução para o mundo que nós estamos vivendo hoje, para esse conflito? Onde estão as mulheres de oração? Onde estão os homens de oração dessa igreja? Não se pode nem mais perguntar isso. Onde estão? E onde está você que deveria estar aqui hoje no templo da casa do Senhor, que está nos assistindo? Onde está você? E é interessante, e nós podemos encontrar toda essa resposta na vida desse grande homem de Deus. O cristão, em tempo de guerra, primeira coisa que ele não se apega é em números, mas ele se apega na verdade. Números não é importante. E é interessante quando eu penso nisso, a igreja de Jesus, meu Deus, olha o tempo, a igreja de Jesus, estava lá 72, mas lá em João capítulo 6, Jesus chega e diz, olha, o negócio é o seguinte, tem que ser verdadeiro, tem que comer do meu pão e beber do meu sangue. Jesus estava falando ali de relacionamento. E o que aconteceu? Só ficaram os 12 de novo. Se fosse hoje numa igreja batista, pastor pregando tudo isso, haveria depois uma reunião, assim, pastor, vai embora. Você não pode pregar isso mais. Porque a nossa visão é números. E o verdadeiro homem de Deus, ele não se apega aos números. E a Bíblia é bem clara, né? Nesse texto que nós lemos, haviam ali 400 profetas, imaginem, 400 profetas que se apresentaram diante de Acabe e Jeosafá. Era um número expressivo. Mas quem eram esses profetas? E o que isso tem a ver conosco hoje? Sabemos que não eram profetas do Senhor, porque Jezabel, a esposa de Acabe, mandou matar todo mundo. Mas também não eram profetas de Baal, porque Elias, quando desceu fogo do céu, matou todo mundo também. Então, quem eram esses homens? É interessante que quando nós pensamos nisso, era a pior espécie de profetas que existe. Falsos profetas, acomodados, vendidos e mercenários. E nós não estamos longe desse contexto aqui também não. Falsos profetas, acomodados, vendidos e mercenários. Isso te lembra alguma coisa? Lembra o momento que nós estamos passando? Passavam-se por homens de Deus, mas não conheciam Deus. A sua preocupação era agradar os poderosos. Eles diziam aquilo que eles gostariam de escutar. Irmãos, uma vez aconteceu um fato comigo. A mensagem foi toda para mim. E eu olhei para a cara do pastor e comecei até a chorar. Aquilo foi tudo para mim. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Você lembra disso, bem? Tudo. Vou ficar com raiva? Foi Deus que mandou. E é interessante que esses homens não conheciam a Deus. Eu só quero agradar quem está lá em cima. Dizer que aquilo que eles querem escutar.
eles estavam possuídos ali de um espírito de mentira, e por incrível que pareça, era a maioria, 400, e só um que foi lá falar a verdade. E é interessante, quando nós pensamos em Micaías, ele não se apegou aos números, ele se apegou à verdade, ele estava na minoria, ele era pouco, mas essa sempre foi e sempre será a situação de um servo de Deus. Sempre nós somos a minoria. Sempre nós somos a minoria. Porque nós nos apegamos à verdade. Então ele se apegou à verdade, mesmo sabendo que na sua época a maioria das pessoas preferiria, as pessoas gostavam de escutar mentiras. E nós não devemos ter medo, irmãos, de defender a verdade. Não devemos ter receio, mesmo que somos um pequeno número. Nosso compromisso tem que ser com Deus e com a verdade, que é a palavra de Deus, que tem que ser pregada. É interessante que certa vez um pastor estava tomando a frente de uma igreja muito grande. A igreja tinha aproximadamente uns 2.000 membros, né? 2.000 membros. Né? E depois do culto, alguém disse: puxa, pastor, o seu trabalho aqui é muito grande. Afinal, vai ser difícil agradar esse tanto de pessoas. Aí esse pastor respondeu: você está muito enganado. Eu não tenho que agradar as pessoas. Na verdade, eu não tenho que nem agradar nem mesmo a uma única pessoa aqui dentro. Eu tenho que agradar Deus. E como muda tudo isso? Quando vivemos para agradar a Deus, Deus se agrada de nós. É uma pessoa que Deus usa, que Deus quer usar, é aquela pessoa que agrada ao Senhor. E toda vez que a gente quer agradar a Deus, nós estamos na minoria. Nós estamos sozinhos. É interessante que Deus usou Micaías, e Deus também quer usar cada um de nós. E a pergunta angustiosa, aquela pergunta que havia aquela angústia do rei Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor onde nós podemos consultar? E eu gostaria de fazer a mesma pergunta para você nessa noite. Não há nenhum profeta do Senhor que nós podemos consultar nesse contexto da igreja hoje? Ou vamos ficar com a maioria? Não há um profeta aqui dentro que nós podemos consultar. E como esse grito chega para nós hoje aqui em Pouso Alegre, por esse contexto que nós estamos vivendo hoje, não há um profeta de Deus aqui que a gente vai poder consultar, ou nós só estamos vendo pessoas que estão agradando aos homens, com a sua pregação, que dá gostoso ouvir aos ouvidos, aquele pensamento da positiva, a força do pensamento positivo, mas não aquela que Deus nos choca. Será que todo mundo se vendeu? Todos se venderam? Será que todos estão preocupados em ser politicamente corretos? Será que todos estão decididos a falar o que a maioria quer ouvir? Onde estão os Micaías? Será que não há um servo fiel a quem as pessoas possam consultar? Será que não há um cristão que se apegue à verdade hoje? E como está difícil isso? Como tem bajulação, né? Até mesmo nos púlpitos, para que as igrejas encham, fiquem lotadas. Eu não sei com quem que eu estava escutando, né? Alguém disse: pastor, lá não é membro, lá são aliados. Aliado de quê, meu Deus? Aliado de quê? Só se for do capeta. Aliado de quê? Porque nós somos uma família. Somos membros para edificação uns dos outros. Eu não tenho aliança com ninguém, tenho aliança com o Senhor. E quero continuar assim, porque Deus é que me sustenta. Se Deus falar vai embora, eu vou embora. Se Deus falar fica, eu tenho que ficar. Minha aliança é com o Senhor. E o cristão em tempo de guerra,
Esse momento que nós estamos passando, ele precisa conhecer e proclamar a palavra da verdade. Micaías foi levado à presença do rei, mas antes ele recebeu um conselho. Olha, todo mundo falou que o rei vai ser vitorioso. Você tem que fazer a mesma coisa, ou senão você vai se dar mal. Você vai sofrer. Todo mundo falou que o rei vai ser vitorioso. Pensa bem quando você chegar lá na frente do rei. E a resposta de Micaías, porém, foi um autêntico homem de Deus, tão certo como vive o Senhor. E o que o Senhor me disser, eu vou falar. O que o Senhor me disser, eu vou falar. Micaías, então, compareceu diante do rei Josafá e do rei Acabe, e a princípio, é interessante, né? Um tom de ironia. Ele repetiu a palavra dos falsos profetas, porém, aquele tom de ironia estava bem visível. E Acabe identificou essa ironia na voz do profeta, e ele exigiu, fale a coisa séria. Fale a verdade. Micaías, então, entregou o recado do Senhor, que a nação de Israel seria derrotada. Acabe seria morto, e um espírito de mentira estava usando os 400 profetas, a fim de que tudo isso viesse a acontecer. 400 profetas com espírito, possessos com o espírito de mentira, dando aquilo que o rei gostaria de escutar. Você já passou por um momento assim? Eu já. É interessante isso. E cabe aqui entre nós algo interessante. Precisamos deixar claro que Deus não é mentiroso. Deus não opera em meias verdades. O texto nos fala que a vontade permissiva de Deus é que iria acontecer. E quando nós pensamos nisso, irmãos, os demônios não podem fazer nada também sem a permissão do Todo-Poderoso. E como nós precisamos entender esse conceito da soberania de Deus. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele faz o que Ele quer. E a única coisa que eu e você temos que fazer todos os dias é clamarmos pela misericórdia de Deus. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Eu não sou nada diante do Senhor. E essa tem que ser a nossa oração. Nós nos humilharmos diante do Senhor. E é interessante quando nós pensamos na soberania de Deus, todo o Antigo Testamento, ele é bem claro nisso. Se Deus fez, amém. Se Ele não fez também, amém também. Tem até a música que a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus. O importante é que Ele é Deus. O importante é que Ele é Deus. E é por isso que nós não devemos nos escandalizarmos com essa passagem. Como servo de Deus, Micaías estava comprometido em conhecer. Eu quero proclamar a palavra da verdade. Não importa o que os homens pensam, e nem mesmo o que eu penso. O que importa é o que Deus está falando. Será que nós gostamos disso? Não importa o que eu penso, não importa o que o pastor vai pregar, o importa o que Deus está falando. Deus está falando conosco. Precisamos ter um compromisso com a verdade. E uma vez que nós estudamos a palavra de Deus e tomamos conhecimento da verdade, nós tomamos posse dessa verdade, nós aceitamos Jesus, nós devemos então defender essa verdade que está dentro de cada um de nós. Porque ela nos encontrou. Jesus é a verdade. Eu gosto muito desse conceito de verdade. Eu gosto muito disso. É interessante que a filosofia é bem clara com relação a tudo isso, né? No conceito grego, verdade tinha que ter fatos. No conceito romano, a verdade era precisa. No conceito judaico, verdade é confiança. E como nós precisamos defender a palavra de Deus lá fora. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. E é interessante que, logicamente, isso vai irritar muitas pessoas, porque o Senhor diz muitas vezes, não é aquilo que os homens gostariam de escutar.
É interessante que Acabe chega e diz, olha, eu odeio Micaías, porque ele sempre profetiza coisas ruins contra mim. Porém, na boca do ímpio, esse insulto é um elogio. Ser odiado pelo terrível rei Acabe não caiu mal no currículo de Micaías. Pelo contrário, ele se mostrou ser fiel. Temos que estar preparados para situações assim. Temos que falar a verdade. Temos que falar a verdade, principalmente se essa palavra, que é a verdade, que é Jesus, ela nos encontrou. E Micaías anunciou o que Deus iria fazer, o que Deus lhe havia comunicado. Peterson, por favor, projete Amós, capítulo 3, versículo 7. Irmãos, olha que coisa tremenda isso, da palavra de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente, o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Deus não vai fazer coisa alguma sem antes revelar para os seus servos. Servos, não qualquer coisa. E Deus só revela para os seus servos, para quem tem um relacionamento, uma intimidade com Ele. E Micaías anunciou tudo isso. Quando nós pensamos nos falsos profetas, eles acreditavam que eles poderiam manipular aqueles acontecimentos, com palavras, com rituais. Micaías conhecia a verdade daqueles profetas também. E como nós temos que conhecer a verdade dos profetas, desses falsos profetas, também, para que nós não caiamos em cilada. E a verdade é a seguinte: profecia, irmãos, preste atenção nisso aqui. Profecia não é uma coisa que Deus vai fazer porque a gente falou. E sim, uma coisa que a gente falou porque Deus vai fazer. Se Deus não falou nada, não fale nada. Se Deus não falou com você, não fale nada. Porque Deus não quer falar. Mas se Ele falou, nós devemos abrir a nossa boca. Nós devemos abrir a nossa boca. E outro fator interessante também, que o cristão em tempo de guerra, ele tem que estar com uma grande disposição a pagar o preço da sua fidelidade. Você tem disposição em pagar o preço da sua fidelidade? Apocalipse é bem claro, né? Ser fiel até a morte. Fidelidade. Porque você vai ganhar a coroa da vida. E quantas vezes eu e você já negamos Jesus? Quantas vezes? Talvez com o pensamento, com a atitude, com a palavra, né? E é interessante que Micaías apegou-se à verdade e proclamou a palavra de Deus. E isso teve um preço muito alto na sua vida. Porque ele falou a verdade. O Zedequias, ele foi agredido por Zedequias, ele deu um tapão na cara. E ele foi aprisionado por Acabe. Nós, os servos de Deus, precisamos saber que a fidelidade tem um custo. Irmãos, precisamos ser fiéis. Ser fiéis à obra do Senhor. Ser fiéis à igreja do Senhor. Passou eu não sei quem postou lá no grupo da igreja, né? Pare com isso. Né? Mais ou menos assim. Pare com isso, pare com criancice. Pare com isso. Precisamos ser fiéis ao Senhor, por não falarmos o mundo. Se eu não falo o que o mundo quer ouvir, nós podemos ser criticados, perseguidos, processados e até mesmo escarnecidos. O mundo não quer ouvir a palavra da verdade. O mundo quer que a igreja traga esse molde para dentro da igreja. Isso nós não podemos permitir. Isso nós não podemos aceitar. Precisamos ter irmãos, pessoas aqui dentro que querem consertar a sua vida com Deus. E é isso que é a igreja do Senhor, um compromisso com a verdade. E o salmista é bem claro com relação a tudo isso. Eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E de acordo com a própria Bíblia, né? Se eu quero seguir a Jesus. Todos os que querem viver
piamente em Jesus Cristo vão sofrer perseguições. Está lá em 2 Timóteo 3,12. Você quer seguir a Jesus de verdade? Vai ter perseguição, vai ter confusão para a sua vida. Porque Jesus mesmo prometeu isso para nós, né? No mundo, você vai ter aflição. Mas a promessa dele continua, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci, você vai vencer também. Se nós quisermos seguir a Jesus de verdade, nós temos que sofrer. Quando todo mundo está indo, você está voltando. Eu não quero isso, não. Eu não quero isso. Eu não quero isso na minha vida. É interessante que um jovem procurou o pastor da sua igreja e, bastante triste, lhe contou uma história muito interessante. Pastor, eu estava conversando com meus colegas na escola e disse a eles o que a Bíblia diz a respeito dessa determinada situação. Eles discordaram de tudo, ficaram zangados comigo. Isso me deixou muito abalado. Aí o pastor voltou-se para aquele rapaz e lhe disse: meu jovem, você ficou abalado porque as pessoas ficaram zangadas com você? Lá na época do Novo Testamento, eles não apenas ficavam zangados, mas atiravam os cristãos nas arenas e ainda penduravam eles lá na cruz. Do que você está se queixando? O que você está se queixando? Lá naquela época, meu filho, era julgar para o leão, pregar na cruz. Agora você ficou triste por causa disso? Olha a nossa maturidade aí, né? E é interessante, sim, meus irmãos e minhas irmãs, você que está nos vendo, né? A obediência, ela tem um preço. A obediência tem um preço, mas a desobediência também tem um preço muito ruim também. E a gente precisa entender isso. É interessante que nessa pandemia, né? Não gosto muito de falar nisso. Como foi bom visualizar a igreja hoje. A obediência tem um preço, mas a desobediência também tem. Enquanto todos falavam de coragem, cantamos coragem, batíamos palmas por coragem, na primeira decreto, sumiu todo mundo. E teve gente que ficou até com medo de morrer. E ainda, aí você volta àquela pergunta: você não tem certeza da sua salvação, não? E ainda queriam cantar indo do céu, quer ir para o céu, mas para ir para o céu tem que morrer. Tem que morrer, né? Não tem outro jeito, né? Ninguém é Elias aqui, né? Trasladado e foi, né? Não vai ter isso mais, nós vamos ter que morrer. Olha a situação que nós vivemos. E queremos proclamar a verdade do céu. Interessante isso, né? Não que eu estou falando que a gente não tem que obedecer decreto, não é nada disso. Estou falando que está na sua mente. Como a sua mente foi tomada, né? E Micaías foi preso. E o que aconteceu com o rei que o prendeu, né? Ele foi morto numa batalha, ele foi atravessado por uma flecha, Acabe morreu como havia predito, e os cães, nós sabemos essa história, lamberam o seu sangue. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito, quer as pessoas escutem ou não. A palavra de Deus sempre vai cumprir o seu propósito. Isaías 55, versículo 11, Peterson, para a gente terminar por causa do nosso tempo. Isaías 55, versículo 11. E nos diz assim a palavra de Deus. Isaías 55, versículo 11. O mesmo acontece à minha palavra, eu o envio, e ela sempre, a palavra de Deus, sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. É por isso que a gente tem que pregar a palavra de Deus, porque ela traz prosperidade para a nossa vida. E é interessante que o Salmo 1 é bem claro com relação a tudo isso, né? Que tudo que um homem de Deus faz,
prosperará. Porque ele prega a palavra, ele vive a palavra. E aí, irmãos, a gente começa a pensar algumas coisas assim também, sabe? Na nossa vida. Você já parou para pensar que tem coisa na sua vida que não anda? Está lá quase. Depois volta tudo para trás. Já parou para pensar nisso no mundo espiritual? Como Deus vai te abençoar se você não tem compromisso com a palavra? E Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Deus abençoa quem Ele quer, no momento que Ele quiser. E a única coisa que eu e você precisamos ser é fiéis. Aí entra a soberania de Deus. Vai abençoar quem Ele quer. É interessante que tem uma história muito engraçada. Quantas casas nós tivemos, bem? 4, né? Nós já tivemos 4 casas, irmãos. Não moramos em nenhuma. Já parou para pensar? Eu tenho uma casa, não moro nela. Pensa nisso, coisa louca, né? O que Deus faz? Ele faz o que Ele quer. Ainda bem que eu tenho uma casa, né? Já parou para pensar nisso? Deus faz o que Ele quiser. Né? Aí você está com o seu projeto, não sai do lugar, por quê? Aí você fica, meu Deus, vai orando, mas, meu Deus, meu filho, presta atenção. Para que você tenha prosperidade na minha vida, você tem que cumprir a minha palavra, você tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Aí você vai lá capengando com o seu projeto, não sai do lugar, meu Deus, o que é aquilo? E a gente fica orando, mas nenhum. Nossa, filho de Deus, chega e diz, meu filho, o que está acontecendo na sua vida? Quanto tempo você está orando por isso? Quanto tempo você está orando por isso? O que está acontecendo aí? Experiência própria, tá, irmãos? Eu vivi isso. Por que isso? Como o nosso compromisso tem que ser com a verdade. A verdade tem que pregar a palavra. E Deus, irmãos, faz umas coisas assim muito doidas. Tá? Na vida de quem é pastor. Vou repetir uma história aqui. Fui pastor de uma igreja, eu cheguei que eu não queria pregar aquele jeito nenhum. Meu Deus, eu não quero pregar isso. Não quero pregar isso. Mas a palavra tinha que ser pregada. E quando Deus quer que prega, tem que pregar mesmo, é o pastor. A luz acabou. Então tinha que pregar, né? A luz acabou, vamos pregar. Comecei a pregar. Só sei que no final, eu não estava pregando para o povo, eu estava pregando de costas. Eu fiquei estava tão pregando até assim. Aí a luz voltou, você, mas cadê o povo da igreja? O povo tive que virar. Né? Deus faz umas coisas muito loucas na vida da gente. Porque a palavra tem que ser pregada. Acho que Deus pensou, meu filho, você está com tanto medo, vou apagar a luz para você, e ainda você vai ficar descosta. Né? Você lembra disso? Né? Fiquei de costa. E a luz apagada, pensa bem que loucura que Deus faz. Olha o que Deus faz. Porque Ele é soberano. E a palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. A palavra de Deus, para a gente concluir. A palavra de Deus, na boca do servo, tem 2 finalidades. Olha que coisa tremenda isso para nós. O ano está acabando. Por que a palavra de Deus na minha boca? Qual a finalidade da palavra de Deus na minha boca? Primeiro, a salvação dos que se arrependem. Então a palavra de Deus, na minha boca, ela vai trazer salvação. E também, a palavra de Deus na minha boca é condenação para aqueles que ainda estão com seu coração endurecido. A palavra de Deus é isso. É salvação, mas também condenação. E é interessante que a palavra de Deus é muito clara, né? Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o seu coração, porque senão você vai estar condenado. Condenado. E nós não queremos isso. E é interessante que a palavra de Deus, ela nunca é desperdiçada. Ela nunca é desperdiçada. Porque Deus é que está falando. Deus é que está falando. E é interessante, né, que esse fogo
que nós acabamos de cantar aqui, né? Que ele possa estar aqui no altar da igreja, né? Possa estar aí no banco da igreja, possa estar na sua vida, esse fogo do Espírito Santo de Deus, possa te consumir. Quando eu penso no fogo, né? Quando eu penso no fogo do Espírito, assim, meu Deus, tem que queimar tudo mesmo. Tudo de ruim. Você pensa assim também? Né? Por que o fogo faz? Ele limpa, né? Queima tudo, né? Vai queimar, queima Jesus. Né, irmã Sônia? Queima Jesus. Não é assim que o pessoal pentecostal fala? Queima, porque está ruim isso aqui, tem que queimar isso aqui. Aí o fogo do Espírito vem e começa a fazer aquela limpeza na nossa vida, nos purificar. Nos purificar. Aí nós podemos dizer, eu conheço a verdade que é Jesus. Porque trouxe libertação para a minha vida. Eu conheço Jesus. E as palavras que Jesus tem colocado na minha boca e na sua boca, olha, é de salvação. Olha, eu preciso falar de Jesus para alguém, mas se alguém não quer aceitar Jesus, já está condenado. E nós temos que falar isso também. E nós não falamos isso. Nós vamos com aquele nosso jeitinho brasileiro, né? Irmãos, que esse ano está se abrindo para nós. Né? Que a gente possa viver a verdade. Essa verdade precisa, essa verdade real e essa verdade ter confiança naquilo que Jesus Cristo quer para cada um de nós. Que possamos, né, deixar de ser meninos, mas que possamos alcançar essa maturidade como Micaías teve. Eu vou pagar um preço. Eu vou pagar esse preço. Porque Jesus está comigo. Mesmo que eu morra, mas o meu reino não é aqui. Eu vou para o céu. Tenho certeza da minha salvação. Vou estar com o Senhor. Não tem coisa melhor do que estar com o Senhor. Só para a gente terminar, eu lembro muito da dona Hilda, a esposa do pastor Francisco Mancebo Reis, talvez a Isabel, que gosta muito de missões, vai lembrar dessa história. No seu local, mas uma família ia ser toda fuzilada. E aí um menininho, o filho dessa família, o menorzinho, fugiu. Aí o pessoal começou a procurar ele. Aí a mãe disse, não precisa não. Precisa não. Essa história é real. Eu vou tentar achar essa história para os irmãos. Ela chamou o filho, meu filho, venha. Jesus está nos esperando. Vamos embora, vamos voltar para casa. Vamos para a casa do pai. Diz que o menino saiu daquele esconderijo, foi fuzilado e morreu. Você quer pagar esse preço? Vida cristã é assim. Senão não vale a pena estar aqui. Não vale a pena. Ser fiel até a morte, para que a gente possa ganhar a coroa da vida. Gostaria que o nosso Ministério de Música se posicionasse, né? E você pensasse na sua vida. Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua fidelidade com Deus? Essa sua fidelidade com Deus, é isso que você chama de cristianismo? É isso que você chama de cristianismo? É isso que você chama de total dependência de Deus? Medo de morrer? Mas o único lugar que a gente tem é o céu. Tem uma casa bonita lá me esperando. Só de pensar nisso, né, a gente se alegra. Vou ver tanta gente, né? Tanta gente ali. Olha que coisa boa isso. Isso nos motiva a estar com o Senhor. Não ter medo. Mas pelo contrário, né? Que a nossa oração seja essa. Vem, Jesus. Venha logo. Venha logo. Porque o melhor está me esperando. Amém? Vamos colocar de pé. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam,
Irmãos, quando a gente canta isso, né? E a gente pode dizer pela fé que o nosso amanhecer chegou, né? Amém. Amém? Olha, as vitórias que nós conseguimos aqui diante dessa pandemia foram enormes. Amém. Como a igreja chegou gente. Amém. Como a igreja chegou gente nova, né? Nosso amanhecer chegou. Como Deus tem nos abençoado muito aqui. Amém. Muito aqui. Muito, muito mesmo. Nós só temos que agradecer ao Senhor. Deus levantou um povo novo aqui. Amém. Deus levantou um povo novo aqui. E a nossa alegria é que a gente faz parte dele. Faz parte desse povo novo que chegou. Né? E se você ainda não faz parte desse povo, juntamente conosco, né? Você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado aqui. Amém. Ser abençoado aqui. E eu confesso para os irmãos que nessa pandemia, minha esposa falou isso ontem, eu fui muito abençoado. Eu fui muito abençoado. Nós fomos abençoados. Fomos muito abençoados. Estamos sendo até hoje. Amém. Porque a palavra de Deus está se cumprindo, né? Que Ele estaria conosco todos os dias. Amém. Nós só temos que agradecer ao Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, conserte sua vida, aceite Jesus. Se você está lá meio para cá, meio para lá também, meu Deus, é hora de mudar. É hora de mudar. Eu preciso ser fiel. Eu preciso assumir um compromisso com Jesus, porque Ele está voltando. E se você tem medo de morrer, aceite Jesus. Aceite Jesus. Porque você não tem certeza da sua salvação. Você não tem certeza da sua salvação. Irmãos, quando a gente pensa nisso tudo, né, que Deus preparou para nós, nós só temos que dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo isso que nós estamos contemplando aqui na Igreja Batista Betel hoje. Né, Figueiredo? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Porque o Senhor continua e vai continuar sendo fiel, porque levantou um povo aqui que busca o Senhor. E sempre é, né, irmã Isabel? A minoria que ora. Amém. Olha que coisa tremenda isso. A misericórdia de Deus. Vamos orar? Agradeça ao Senhor. Deus, só tenho que agradecer. Como eu fui abençoado. Estou vivo, Senhor. Estou aqui, olha, escutando a Tua palavra. Coisa boa essa bênção de Deus. E eu quero ser como esse Micaías aí. Esse camarada muito doido que falava a verdade. Foi até preso. Mas ele tinha convicção do que ele falava. E que através do púlpito da igreja também, né? Esse fogo consumidor possa estar presente também. Que a palavra seja pregada na quinta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, na quarta-feira, que às 15 horas também. Que esse fogo esteja aqui presente, nos limpando e nos purificando, irmãos. Porque senão nós não veremos o Senhor. Nós não vamos ver o Senhor. Cristianismo é coisa séria. Vida com Jesus é coisa séria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Porque nós temos a certeza de que o Senhor caminha conosco. Pai, essa é uma promessa tremenda que está na Tua palavra. Eis que estou convosco todos os dias. Pai, como é bom sentir isso no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, oh Pai, nas nossas angústias. Mesmo a gente tendo tudo isso, nós temos essa convicção que o Senhor está ao nosso lado. Pai, o nosso clamor nesta noite, o nosso desejo como igreja, Senhor, é de nós firmarmos um compromisso de fidelidade com o Senhor. Pai, nada que temos é nosso, tudo é do Senhor, tudo é para a glória do Senhor. E nós somos simplesmente, ó Deus, mordomos. Pai, nós temos que administrar aquilo que o Senhor nos deu. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui trabalhando na nossa mente, no nosso coração, retirando tudo aquilo que não presta. Esse fogo consumidor do Teu Santo Espírito tem queimado tanta coisa na nossa vida, Jesus. Nos tem purificado, Pai. Nós só temos que agradecer ao Senhor.
Meu Pai, pelo poder que é no nome de Jesus também, retira do nosso meio todos os bajuladores, como a Tua palavra é bem clara, que tem impedido essa obra de avançar, Senhor. Pai, aqueles 400 nós não queremos aqui, Senhor. Nós queremos homens e mulheres que estejam com compromisso com a verdade. E essa verdade é Jesus. Essa verdade tem que ser pregada para a salvação, como também para a condenação, Senhor. Tua palavra é muito clara com relação a isso. Ó Deus, muda a nossa vida. Muda a nossa maneira de pensar. Muda a nossa maneira de agir. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu filho, o que você está tocando aí? Grande é o Senhor. Irmão, vamos cantar para a gente terminar assim? Né? Eu esqueci a letra. Né? Vamos cantar. Grande é o Senhor. Grande. E abra sua boca, irmãos. O Senhor é muito grande. E muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria de toda é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, mas só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deu vontade de pular de alegria, né? Deu mesmo, né? Irmãos, vamos embora, senão a gente continua cantando aqui. Os irmãos sabem como eu sou, né? Então, agradeça a Deus, porque nosso Deus é muito grande, né? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Ó Deus, muito obrigado pela tua grandeza. Que a graça, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito possa estar com o teu povo, com a nossa igreja, Senhor. Com a Igreja Batista Betel, que está nos assistindo também e que está aqui no templo, Senhor, na tua casa. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Lembrando, dia 25, mande uma mensagem para nós, porque senão eu vou ligar para você. Amém? E que Deus assim nos abençoe.